Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Rogério e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Então vamos observar o seguinte aqui, ó. Aqui, retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos observar o seguinte aqui, ó. Retas paralelas, né, são retas ou que tem todos os pontos em comum, né? No caso aqui seriam duas retas, reta R e reta S, né? Ou retas que não tem nenhum ponto em comum, certo? Então aqui a gente diz que R é paralela a S, tá certo? Então são retas que não tem nenhum ponto em comum, né? Já que aqui a gente está representando apenas uma parte da reta, elas não vão se encontrar em nenhum momento da vida, tá certo? É feito, tem gente que não vai encontrar o grande amor da sua vida nunca, né, Rubens? Aí vamos observar aqui, ó. Vamos passar uma reta transversal aqui, ó. Vou chamar essa reta aqui de A, certo? Observamos aqui, ó, que essa reta ela determina 8 ângulos, ó, certo? E a gente vai fazer uma relação entre esses 8 ângulos aqui, ó. Então aqui, ó, vou chamar aqui de, vou mudar aqui o nome dessa reta, vou botar de T, certo? Aqui eu vou chamar esse ângulo de A, esse aqui de B, certo? Esse aqui de C, certo? Esse aqui eu vou chamar de D. Vou colocar aqui mais, ó. E, F, G e H, certo? Então a gente observa que foram formados 8 ângulos, certo? E a gente vai fazer uma relação entre esses 8 ângulos aqui, ó. A gente vai ter ângulos correspondentes, a gente vai ter ângulos colaterais e a gente vai ter ângulos alternos, certo? Então a gente tem que fixar na memória o que é cada tipo de ângulo desse, né? Correspondente, o que é que os ângulos têm que ser para ser correspondente? O que é que tem que ser para ser, o que é que tem que ter para ser alterno? O que é que tem que ter para ser colateral, certo? Então primeiro, ó, vamos dividir aqui em duas regiões, certo? A gente vai ter a região interna, que vai ser os ângulos que estão dentro das paralelas, né, ou entre as paralelas, e os ângulos externos, né, aqueles que estão fora das paralelas. Então, interno aqui, gente, das paralelas, a gente vai ter, ó, ângulo C, ângulo D, ângulo E e ângulo F, certo? Externo, quais são os ângulos externos? Eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo G e o ângulo H. Então são os ângulos que estão externos à paralela, certo? Voltando, ó, interno, C, D, E e F, certo? Externo, A, B, G e H, certo? A gente também pode fazer relacionado à transversal, né? Então a gente vai ter o lado esquerdo da transversal e o lado direito da transversal, certo? No lado esquerdo aqui, ó, eu vou ter B, C, F e G. Do lado direito eu vou ter A, D, E e H, certo? Aí, uma outra observação que a gente tem que lembrar é sobre ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? São ângulos que estão um do lado do outro. Por exemplo, qual é o ângulo adjacente a B? Eu vou ter aqui adjacente a B. Eu vou ter o ângulo A e vou ter o ângulo C, certo? Professor, e o D? Não está junto do D? Não. O ângulo B ele é oposto ao ângulo D. Por quê? Eles dividem aqui, ó, são os chamados de ângulos opostos pelo vértice, tá certo? Então, no nosso estudo aqui, a gente tem que lembrar que são ângulos adjacentes, são ângulos que estão aqui, ó, um do lado do outro, certo?
Nesse caso aqui estão formando ângulos de 180 graus. Certo? Então adjacente a B, ó, C e A. Quem é adjacente a A? D e B. Certo? E aí com os outros ângulos também. Certo? Aí a gente vai para a primeira definição aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Primeira definição que a gente tem: ângulos correspondentes. Vamos lá. Correspondentes. Qual seria a definição de ângulos correspondentes? São ângulos que estão do mesmo lado da transversal, certo? Um é interno e o outro é externo. E não são adjacentes, certo? Pessoal, complicou aí, danado aí. Está do mesmo lado, então a gente vai observar, está do mesmo lado. A gente vai encontrar aqui pares de ângulos, né? Aí o que a gente vai observar aqui, ó, está do mesmo lado da transversal, um é interno, outro é externo e não são adjacentes, beleza? Vamos lá, do mesmo lado da transversal, eu vou ter B, C, F e G, certo? Então, o correspondente de B, ele vai ter que estar do lado esquerdo aqui, certo? O correspondente de A vai ter que estar do lado direito, certo? Então, vamos lá. Correspondente de B, o que foi que eu falei? Um é interno, o outro é externo. B, está interno ou está externo? Esperando alguém responder, quem respondeu? Externo, né, Rubem? Então, externo. Então, a gente viu que é um externo e outro interno. Pode ser C? Não pode. Por que não pode ser C? Porque C é adjacente, certo? Pode ser G? Não pode, porque G também é externo. Então só sobrou aqui, ó, F. Então o correspondente de B é F. Então aqui, ó, ângulo B e ângulo F. A gente achou aqui o correspondente dele. Pessoal, para que eu quero saber que B é correspondente de F, certo? Ângulos correspondentes, eles são congruentes. São congruentes, porque eles têm a mesma medida. Então, se você está resolvendo lá um probleminha e você sabe que B é 50 graus, logo F também vai ser 50 graus, certo? Então, por isso que é importante a gente fazer essa relação entre ângulos correspondentes. Qual seria o correspondente de C? Não pode ser F, certo? Nem pode ser B, só pode ser G, certo? Um interno, outro externo, estão do mesmo lado. Então a gente vai ter aqui, ó, C e G, beleza? Correspondente de A vai ser um externo, o outro interno aqui, ó, certo? A e E. E o nosso último par de ângulos correspondentes eu vou ter D e H, certo? D e H, certo? Então, ângulos correspondentes, beleza? São aqui os nossos 4 pares de ângulos. Qual é o outro tipo de ângulos que a gente vai ter? A gente vai ter alternos, certo? Alternos. Só que aqui a gente vai dividir em dois, ó. Internos e externos, certo? Então vamos lá, alterno. Qual seria a definição de ângulos alternos? Um está do lado esquerdo da transversal, o outro está do lado direito, certo? Então, por exemplo, se eu tenho B, o alterno de B não pode estar do mesmo lado de B, vai ter que estar do lado direito, certo? Aí qual outra coisa que a gente tem que observar? Ou os dois ângulos são internos, ou os dois ângulos são externos, certo? Então, de B e também não são adjacentes, certo? Então vamos lá. Alterno de B. B está interno ou está externo? Externo, né? Tudo bem. Certo? Então está aqui, ó, externo. Pode ser A? Não pode ser A. Por que não pode ser A? Porque A é adjacente a ele. Pode ser D? Não. Por que não pode ser? Porque D é interno. Também não pode ser E, porque E está interno. Então só sobrou aqui, ó, esse cara aqui, que é o H. Então, correspondente, ou aliás, o alterno de B é H.
É interno ou externo? Externo porque estão fora das paralelas. Certo? Então, B e H. Certo? Beleza? Vamos para lá aqui, ó. Também é externo, né? Tem que estar do outro lado. Não pode ser B, não pode ser C, nem pode ser F, porque são internos. Só sobrou aqui, ó, G. Então, aqui eu vou ter A e G. Beleza? Vamos lá para o externo. Eita, gente. Está no lugar errado aqui. B e H e A e G. Vamos lá para o interno. Qual seria o termo interno de C? Ó? Tem que estar entre, né? Só que um do lado, outro do outro. E não pode estar junto. Então só sobra aqui, ó, uma opção. Certo? Beleza? Então C e E. Vou ter aqui C e E. Certo? E o outro par vai ser D e F. Pessoal, para que eu preciso saber que os ângulos são alternos? Ângulos alternos também são congruentes, né? Então eles também têm a mesma medida. Então, se você sabe o valor de um, você consegue encontrar o valor dos outros ângulos, tá certo? O último tipo de ângulo aqui que a gente vai encontrar, ó, são os ângulos colaterais, certo? Só que a gente vai ter colaterais internos também, certo? E colaterais externos, certo? Colaterais internos e externos. Vamos lá. Colateral, né? Colateral. Então está do mesmo lado, tá certo? Estão dividindo o mesmo lado, então do mesmo lado está transversal, certo? Então aqui o que é que a gente vai ver, ó? Quem é que está do mesmo lado? B, C, F, G. Quem é que está do lado direito? A, D, E e H, tá certo? Aí a gente vai dividir aqui em internos e externos. Vamos começar pelos internos. Aqui você vai ver que você só vai ter uma opção, viu, Rubens? Então se você tiver só uma opção, não desperdice, tá certo? Aproveita. Então vamos lá. Aqui, ó, C interno, né? Está do mesmo lado que ele. Qual outro ângulo que está interno junto com ele? Só pode ser F. Porque D e E está do outro lado, certo? E tem que estar do mesmo lado aqui. Então tem o C e F. Então, colateral interno, C e F. Qual é o outro par? D e E, certo? Então vou ter aqui, ó, D e E, certo? Aí colaterais externos, eu vou ter aqui, ó, B e G, certo? B e G. E qual é o outro par? A e H, certo? Ah, professor, então os ângulos colaterais, eles também têm a mesma medida. Errado, certo? Qual é a diferença aqui nos ângulos colaterais? É que a soma deles é um ângulo suplementar. O que é um ângulo suplementar? É um ângulo que tem 180 graus. Então aqui, ó, deixa eu pegar aqui B e G, eu vou dizer que B mais G vai ser igual a 180 graus, tá certo? Então são ângulos suplementares. Os ângulos colaterais, a soma deles é igual a 180. Então, se B mede 30, G vai ter que medir 150, certo? Se C mede 120, F vai ter que medir 60, né? A soma deles é igual a 180 graus, tá certo? Deixa eu sair aqui da frente para vocês printarem a tela, né? Certo? Valeu, grande abraço. Próxima aula a gente vai resolver algumas questões com esse conteúdo. Valeu, até a próxima.